Olá a todos vocês da comunidade do investidor. Hoje nós vamos dar sequência à aula da sexta-feira passada, a nossa série Empreender pela Internet, passo a passo para quem está iniciando do zero, tanto em conhecimento como em valores para investimento. Nós, na semana passada, fizemos toda uma introdução, toda a base teórica e aprendemos o que são e o que não são gatilhos mentais. E para finalizar esse tema, hoje, na parte 2, nós vamos conhecer os principais gatilhos mentais. São apenas alguns dos mais utilizados. Eu, particularmente, conheço mais de 20 gatilhos. Então, nós vamos aqui, é uma lista muito extensa, a aula ficaria extremamente longa. Então, nós vamos aqui nos ater aos mais utilizados e aos que são mais eficazes mesmo, que trazem maior resultado. O primeiro gatilho que nós vamos conhecer aqui juntos é o gatilho mental da escassez. Esse gatilho, ele se apoia em outros gatilhos mentais. Vocês vão perceber que, adquirindo esse conhecimento, que na verdade, quando nós fazemos um anúncio, uma divulgação, uma venda, né, uma peça para venda, seja um card, um texto, um e-mail, na verdade, nós combinamos mais de um gatilho no decorrer daquela apresentação, daquele texto. O gatilho de escassez, ele sempre está associado, ele está apoiado em outros gatilhos mentais que a gente está utilizando naquela comunicação. Para que esse gatilho funcione e tenha êxito, eu recomendo realmente que vocês utilizem em conjunto com outros gatilhos e que tenham bastante cuidado na hora de utilizar esse gatilho. Por quê? As pessoas, nós, né, como pessoas, como seres humanos, nós sempre olhamos para outras pessoas antes de tomar as decisões. Isso é até no nível inconsciente, nem sempre é percebido por nós, mas é fato que acontece. Então, se existe alguma coisa com uma quantidade limitada ou um tempo limitado, esse é o conceito de escassez e é o gatilho de escassez, as pessoas vão valorizar aquilo. Por quê? Porque poucas pessoas vão ter acesso. Então, isso, no nosso nível subconsciente, aumenta muito o desejo de comprar. Só que qual é o cuidado que você, que está utilizando esse gatilho, precisa ter? Se você coloca numa comunicação de venda, numa oferta de venda, que um determinado produto é escasso e logo depois esse produto deixa de ser escasso, fica lá disponível para tudo e para todos por tempo indeterminado, o valor deste item, desse produto ou desse serviço vai cair e vai cair muito. Por quê? As pessoas simplesmente não aceitam ser enganadas, gente. É só nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, é muito importante que vocês utilizem esse gatilho de escassez com cuidado. Por quê? Se algo tem uma quantidade limitada, seja de tempo ou de quantidade propriamente dito, que seja realmente limitada, porque a gente não gosta de se sentir enganado. Essa é a premissa principal. Então, se eu digo que determinado serviço, que determinado curso vai custar tal valor até tal data, ou que são 50 vagas, ou que são 50 itens, aquela quantidade e aquele prazo precisam ser reais, precisam ser respeitados. Quem nunca aqui já passou, pelo menos observou uma situação onde eu digo que são somente 24 horas ou é até determinada data e depois começam aquelas conversas que na verdade são desculpas, dizendo que, olha, devido a muitos pedidos que nos fizeram, nós estamos estendendo o prazo. Olha, em função das pessoas terem dito que tiveram muitos problemas com a forma de pagamento, ou indisponibilidade do sistema, o sistema que ficou sobrecarregado, nós estamos estendendo o prazo. Gente, sejam transparentes e honestos na comunicação de vocês. É muito tranquilo utilizarmos os gatilhos mentais como ferramentas de persuasão, como nós aprendemos na aula anterior. Isso não se trata de manipulação, mas desde que você tenha transparência, desde que você tenha idoneidade naquilo que você está fazendo. Então, a melhor forma de fazer isso, de utilizar esse gatilho, é oferecer um bônus em conjunto com o produto. Né? O bônus em si vai ser o fator escasso que ficará ali disponível numa determinada quantidade ou por um determinado período. Então, por exemplo, vamos supor que você
está oferecendo aí um produto ou serviço, e aí você oferece um livro físico, uma mentoria, um produto extra, enfim, para os 100 primeiros que comprarem aquele produto lá, que é o objetivo da sua oferta. Assim, não vão faltar opções, é só você estruturar a tua oferta de venda, mas utilizando os gatilhos e esse passo a passo. Eu sempre indico o uso do bônus para alavancar as vendas, sempre o bônus ao invés de um desconto. Por quê? Os bônus eles são muito mais efetivos se eles são utilizados em conjunto com outros gatilhos mentais, como eu disse no início. Então, assim, de coração eu recomendo que vocês utilizem essa estratégia dos bônus, tá? Ela tem muito poder e ela diferencia os afiliados de sucesso daqueles que ainda não definiram muito bem onde querem chegar. E se você não vai iniciar um trabalho como afiliado, você já tem os seus produtos físicos e, enfim, ou é fabricante ou é representante, isso não altera aí esse conteúdo que a gente está passando. Falei de afiliados porque a gente vem lá desde o início das primeiras aulas nesse segmento, porque é investimento zero em estoque, você tem condição de já começar a exercitar todo esse conhecimento e assim, trabalhando como afiliado, tá ok? E os bônus, eles podem ser utilizados em qualquer oferta de venda pela internet. Não existe restrição, não existe dificuldade. Então, é uma ferramenta muito interessante. O próximo gatilho, gente, é o gatilho mental da autoridade. As pessoas, elas sentem necessidade de seguir outras pessoas, de fazerem parte de um grupo. E a pessoa, quando tem autoridade num determinado assunto, ela atrai seguidores que vão seguir as recomendações dela. Então, se tem uma coisa que um afiliado de sucesso ou que um empreendedor de sucesso precisa buscar, é construir a sua autoridade. E a internet, ela facilitou muito esse processo. Ela permitiu que qualquer um de nós possa desenvolver uma autoridade nos mais diversos assuntos. Então, basta a gente ver, assim, nos últimos anos, a quantidade de youtubers que surgiram. E aí eu não estou falando daqueles mais na base só da brincadeira, em conteúdo não relevante. Mas quantas pessoas surgiram mesmo e que, assim, antes desse período da internet, que nos trouxe tantas facilidades, né, tanta aproximação, provavelmente essas pessoas continuariam lá no anonimato, sem ter conhecimento nenhum. O gatilho mental da autoridade, ele é muito, muito utilizado pelas empresas. Então, a gente tem uma série, as principais marcas aí dos mais diversos segmentos, elas se posicionam, né, na área de marketing, se posicionam com seus clientes como autoridade dentro daqueles produtos que cada uma vende. Uma das vantagens de você ter um negócio online, ou seja, de você empreender pela internet, é a possibilidade que nós temos de desenvolver autoridade em praticamente qualquer assunto, desde que efetivamente a gente saiba, tenha conhecimento mesmo sobre aquilo que estamos falando. E as pessoas, de maneira geral, confiam em autoridades. A analogia que eu faço aqui é, quando nós ficamos doentes, a gente vai procurar um engenheiro? Não. A gente confia em um médico para cuidar, para prescrever, para nos orientar. Por quê? O médico é a autoridade no assunto. Da mesma forma que se eu tenho um projeto de arquitetura, vou construir um prédio, não adianta eu me consultar ou buscar orientação com um médico. Aí eu vou buscar um arquiteto ou um engenheiro. Então, são pessoas que são autoridade dentro daquilo que elas atuam. Os afiliados ou os empreendedores que trabalham para construir a sua própria autoridade são aqueles que vão ter um sucesso duradouro ao longo do tempo. E assim, surgem uma série de outras oportunidades também para quem é autoridade. Você tem condição de virar produtor num determinado momento, lançando próprios produtos ou serviços. Enfim, tem uma série de opções, de possibilidades que surgem. De todos os gatilhos mentais principais que são utilizados, esse com certeza é o que dá mais trabalho. Por quê? Para que você construa autoridade, você precisa de tempo. Isso é feito com o passar do tempo. As pessoas vão precisar reconhecer você como alguém que realmente sabe, que entende daquilo que está falando sobre um determinado assunto, produto, enfim. Então isso vai demandar tempo. Só que apesar de ser realmente mais trabalhoso, a construção da tua autoridade ela vai ser um processo natural, uma consequência das ações que você tem tido. Acaba sendo embasada totalmente numa estratégia de marketing de conteúdo. Por quê?
Eu gero conteúdo de valor, eu trago informações, eu vou criando um histórico na linha do tempo que me transforma numa autoridade, me torna uma autoridade para aquelas pessoas, porque o material que eu estou entregando, o conteúdo, é de qualidade. Então, as pessoas que têm contato com esse conteúdo vão perceber naturalmente que eu sei do que eu estou falando, que eu conheço sobre aquilo, e basicamente esse é o conceito de autoridade. Então, se você quer conseguir ser uma autoridade no seu negócio, no seu segmento, desenvolva um marketing de conteúdo de excelência. Não adianta você ter quantidade de conteúdo circulando se ele não tem qualidade, se ele não faz diferença, se ele não agrega valor para o seu público. Um outro gatilho mental é o de urgência. Bom, gente, se tem alguma coisa que faz a gente se mexer, né, sair do lugar, é o senso de urgência quando ele é despertado em nós. Então, na nossa mente, o que acontece? A gente tem um alerta dizendo, olha, eu preciso tomar uma decisão agora, tem que ser neste momento. E o que é a urgência? A urgência está associada com alguma coisa que a gente precisa fazer de maneira rápida, porque se a gente não tomar uma decisão logo, a gente vai sofrer algum tipo de consequência. Aqui eu estou dando um exemplo para clarificar isso para a gente. Então, imagine que você receba o seguinte e-mail. Olha, lá no título tá assim: somente nas próximas 24 horas, clique aqui e descubra. Aí lá no e-mail tem lá um cumprimento, né? Olá, nas próximas 24 horas o treinamento Mamãe Completa Online está com uma promoção imperdível, um desconto de 30%. Se é do seu interesse fazer um curso sobre isso, né? Você tem essa dor, você tem essa necessidade, já é uma necessidade existente. Lembra do que eu falei na aula anterior? Eu não vou manipular para que a pessoa compre algo que ela não quer. Eu vou ao encontro de uma necessidade que já existe, trabalhando os gatilhos mentais para que ela deixe de adiar a tomada de decisão. Então, se já é do interesse dela fazer um curso sobre esse assunto e ela estava adiando a compra por N motivos que nós seres humanos temos o hábito de fazer, naquele momento ela vai sentir aquela urgência de tomar a decisão, porque ela só tem 24 horas para aquilo. Então, isso desperta a tomada de ação da pessoa. Outra coisa importante de vocês observarem nesse exemplo é que no título lá do e-mail eu usei 2 gatilhos mentais. Eu usei o da urgência, porque eu digo somente nas próximas 24 horas. E o que aconteceu ali? Eu não disse o que ia acontecer nesse intervalo de tempo. Então, aí eu acabei estimulando também o gatilho da curiosidade. Nós já vamos entender um pouquinho melhor sobre ele. Isso vai aumentar a taxa de cliques e a taxa de abertura do meu e-mail, porque fica subentendido ali que algo importante vai acontecer nas próximas 24 horas, mas eu não estou sabendo que, e é natural nós querermos tomar ciência do que está acontecendo. Então, usar esse gatilho mental aí no seu negócio, né, nas comunicações, quando você estiver trabalhando aí uma oferta de venda, vai te ajudar muito a vencer essa dificuldade na finalização da venda, que é esse péssimo hábito que nós temos de procrastinar. Falar, nossa, que legal, gostei, vou comprar. Só que eu não faço naquele momento. Eu deixo para depois e muitas vezes o depois não chega. Ou acaba vindo uma outra oferta de uma necessidade, um desejo que eu também já possuo, com um gatilho mental muito mais estruturado e bem utilizado, e eu vou e acabo fazendo a minha tomada de decisão por aquele produto ou serviço B e não pelo teu, porque você não utilizou um gatilho mental de maneira bastante persuasiva. A gente tem esse péssimo hábito de postergar as coisas, então a gente fica, enquanto puder, adiando a tomada de decisões, e o gatilho de urgência vem praticamente resolver essa questão. Falando agora do gatilho mental da curiosidade, né, que eu citei também em conjunto com o gatilho anterior, vocês devem lembrar, devem ter pelo menos assistido alguma vez na TV aquelas pegadinhas, né, que ficam mexendo com a curiosidade das pessoas. E nós somos naturalmente muito curiosos. Nós sempre queremos saber algo ou estar por dentro das novidades. Então, aquele exemplo anterior lá, a gente tinha isso no título do e-mail enviado. Agora, existem várias formas de vocês despertarem a curiosidade nos outros. Uma outra forma, por exemplo, é mostrar o resultado desejado para o seu público. Então, você acaba gerando, né, de uma forma muito bacana, curiosidade nessas pessoas, para saber mais sobre o produto ou sobre o serviço que você está indicando. Então, é legal nas suas ofertas de venda ou no seu conteúdo, você mandar para essas pessoas depoimentos e provas de outras pessoas que usaram o seu produto ou serviço.
Tá? E aí a gente já está também associando o gatilho da curiosidade com um outro gatilho que é o da prova social. Por isso que lá no início da aula eu comentei com vocês que dificilmente a gente utiliza um único gatilho, e é por isso que a comunicação que possui, né, que utiliza os gatilhos mentais, essa mistura torna toda essa comunicação e essa oferta muito poderosa. Uma outra forma também de gerar curiosidade é através da controvérsia. Isso é bastante interessante e desperta muito a curiosidade. Então a gente pode ir lá no título, na chamada, colocar uma pequena dose de polêmica, né? Escrever de uma forma que gere uma certa polêmica, porque nós sempre vamos ter as pessoas que concordam e que não concordam com determinado ponto de vista, com determinada posição, com um parecer. E quando você utiliza essa controvérsia que é natural do ser humano numa chamada, isso aumenta muito, potencializa muito o gatilho da curiosidade. Enfim, a gente consegue combinar diversas formas para gerar curiosidade do público. Isso vai também muito de acordo com a persona do teu negócio, com o público ideal para você. E assim, é só buscar ser o mais criativo possível e fazer testes. Faça testes. Não funcionou, deu um resultado aquém do esperado, refaz, revalida, até que você encontre uma forma bastante efetiva, né, com bastante eficácia de atingir, de se conectar com o seu público. Falando agora do gatilho da prova social, que eu também fiz um comentário rápido no slide anterior, porque na verdade é o que eu falei, a gente faz um mix de gatilhos e eles funcionam de maneira muito poderosa nas nossas ofertas. Esse é um dos mais comuns para a tomada de decisão, só que a gente precisa entender um pouco melhor aí sobre ele. O gatilho da prova social, ela está completamente relacionada com a influência que nós como pessoas exercemos umas sobre as outras. Gente, é natural, se você escuta uma pessoa falar bem de determinada pessoa, produto, empresa, isso desperta em você o desejo de saber mais sobre aquilo. Então, a gente tem inclusive o professor de psicologia, o Robert Cialdini, ele nos ensina que quando o público fala bem de você, ou do seu produto, serviço, da sua empresa, para novos potenciais clientes, esse público, essa pessoa, ela vai ter muito mais facilidade de influenciar essas pessoas do que se você mesmo diretamente estivesse tentando fazer isto. Então é muito interessante esse estudo dele. Nós somos seres sociais, né? Então, por conta disso, nós sempre temos o nosso olhar também voltado para o outro, para determinar quais são as ações, quais são as decisões que nós vamos tomar. Isso acontece sempre. Então, a prova social entra aqui como algo muito importante. Então, em todas as comunicações, as ofertas de vendas que vocês fizerem, é muito importante que a gente utilize os gatilhos mentais. Para usar especificamente o da prova social, você pode mostrar aos seus leads, né, que é o seu público em potencial, aí, os seus potenciais novos clientes, casos de pessoas que tiveram bons resultados ou que ficaram satisfeitas utilizando os seus produtos ou serviços. Depoimento, gente, tem um poder extraordinário na tomada de decisão. Se a gente está em dúvida, se a gente está pensando em protelar, se a gente. E uma das formas que a gente tem de adiar a tomada de decisão é inconscientemente a gente pensar assim: olha, vou pesquisar mais, eu vou dar uma olhada em outros e daí eu volto. É só uma forma que nós temos de validar a procrastinação. Uma outra forma de utilizar o gatilho indiretamente da prova social é quando nós temos bastante seguidores nas redes sociais e no YouTube. Só que isso vai requerer bem mais trabalho e tempo, porque eu preciso ter autoridade, gerar um conteúdo, adquirir uma audiência numa quantidade boa, né, bem significativa de seguidores, porque quando eu entro num Insta, num canal do YouTube ou no Facebook, e eu vejo a quantidade de seguidores daquela página, né, daquela pessoa ou daquela empresa, automaticamente fica subentendido que ele tem autoridade naquilo que ele faz, ou que ele é bom naquilo que ele faz, ou naquele produto que ele vende. Porque eu tenho ali essa prova social estampada. Agora, uma coisa é certa, gente. Os principais afiliados ou empreendedores são aqueles que estão buscando dia a dia, de maneira consolidada mesmo, construir a legião de seguidores deles, né? Construir a sua audiência, dando a eles a possibilidade de usar
é um dos gatilhos mentais mais poderosos, que é esse da prova social, tá? Ele é imbatível. Vou dar um exemplo aqui bem da nossa vida. Imagina que vocês estão com a família num dia qualquer aí, buscando um restaurante para almoçar. Estão lá a pé, num determinado bairro, e aí vocês veem 2 restaurantes na mesma quadra, um em frente ao outro praticamente. Um está cheio, todas as mesas estão cheias, talvez 1 ou 2 vazias só, bastante movimento, os garçons na correria, todo mundo conversando, aquele burburinho. O outro restaurante, do outro lado da rua, praticamente em frente, vazio. Não tem nenhuma mesa ocupada, ou tem lá uma mesa ocupada. Automaticamente, o que é que nós pensamos? Tem alguma coisa errada com aquele restaurante ali, porque eu tenho gente aqui até correndo risco de precisar esperar para sentar e comer, para conseguir uma mesa, e o outro lá tá vazio, dá para sentar agora e começar a ser servido, e não tem ninguém utilizando. Com certeza esse cheio é melhor. Isso é prova social, e isso é no nosso nível subconsciente e funciona sempre. Um outro gatilho é da exclusividade. As pessoas valorizam a exclusividade, porque isso faz com que elas se sintam importantes, únicas. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Tony Robbins. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em PNL, que é Programação Neurolinguística, e também tem muita experiência em desenvolvimento pessoal. Ele nos ensina sobre 6 necessidades de uma pessoa. E eu vou passar para vocês porque este conhecimento ele traz como base, uma base muito sólida para que vocês utilizem os gatilhos mentais quando vocês estiverem fazendo as ofertas de vendas de vocês. Tá? Então, é claro que alguns têm mais, outros têm menos dessas necessidades, mas cada um de nós possui um mix ali, algumas dessas necessidades muito arraigadas em nós. A primeira necessidade é a de certeza, né? É uma necessidade que nós, como seres humanos, temos de ter segurança, de ter estabilidade, de ter conforto. Então, a gente sempre busca ali, quem tem essa necessidade, sempre busca ter controle da situação e ter previsibilidade na vida. Existe também uma necessidade que é a de variedade. Então, essa pessoa, ela tem uma necessidade nela de buscar sempre desafios, surpresas, de ter realmente variedade na vida, não somente uma rotina segura, conhecida, o mesmo sempre. Ela está sempre buscando aventuras, mudanças, novidades, novas experiências, testar aquilo que ainda não conhece. Uma outra necessidade do ser humano é a necessidade de importância. Nós temos necessidade de nos sentirmos importantes e especiais, de buscar o reconhecimento do outro, né? E isso ter uma vida com significado e não somente viver aí por viver, sem nenhum propósito. Então, isso também é muito forte para um grupo interessante de pessoas. A outra necessidade é a de contato, a necessidade de comunicação, de ter a aprovação das outras pessoas. Né? Quem tem essa necessidade de contato precisa muito se sentir conectado, se sentir amado por outros seres humanos. É uma necessidade muito latente. Existe a de crescimento. Então, nós temos pessoas que têm uma necessidade muito grande de desenvolvimento emocional, intelectual, espiritual. É aquela pessoa que se realiza quando aprende algo novo, que sente prazer nisso. É uma necessidade muito latente nela. E a necessidade de contribuição. Né? Quem tem essa necessidade busca, se movimenta sempre no sentido de estar contribuindo com alguém ou com algo, de cuidar, de proteger, de servir outras pessoas de alguma forma que ela vai buscar. Esse conhecimento dessas 6 necessidades das pessoas é muito valioso para os profissionais de marketing digital. Na verdade, para o empreendedor de maneira geral, mas no marketing digital, quando nós não temos o contato ali olho no olho, o contato pessoal, presencial, isso se torna de extremo valor para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva. Basicamente, é o desejo de nos sentirmos importantes que vai mover o gatilho de exclusividade. Então, nós temos um desejo profundo de nos sentirmos importantes, não só para nós mesmos, né, de entender que nós temos valor, e isso é algo pessoal, mas também importantes para outras pessoas. Então, esse é um dos gatilhos mais poderosos para a persuasão.
É muito importante que você busque, então, utilizá-lo e fazer com que os seus leads, né, com que os seus clientes potenciais se sintam importantes. É importante que eles percebam, saibam que você realmente se preocupa com eles. E aí, quais as formas mais usuais, né, desse gatilho de exclusividade? Oferecer algum bônus exclusivo, alguma vantagem ao comprar um produto ou serviço, um mimo que seja, um diferencial, um produto extra, um bônus, que vai manter você na memória ali do seu cliente. E que quando ele precisar novamente do teu produto ou serviço, ele vai procurar por você. Então, isso é bastante utilizado e tem muito valor realmente, tem muita eficácia. A gente vê muito também nos processos aí de funis de vendas que as pessoas fazem através de internet, a história das hashtags. Aí use hashtag alguma coisa. A pessoa fica com aquele sentimento de pertencimento, né? E ela se sente exclusiva, fazendo parte daquele grupo. Você pode oferecer uma comunidade no Facebook, um grupo no WhatsApp, enfim. São vários mecanismos extremamente utilizados, que são até comuns. Vocês vão começar a identificar agora quando estiverem participando de algum evento e vocês vão ver na comunicação das outras empresas e pessoas os gatilhos mentais sendo utilizados. Vocês vão passar a identificar isso com uma certa facilidade depois desse conhecimento. Tudo isso são estratégias de marketing. Não é algo espontâneo que surgiu naquele momento ali e a pessoa falou por falar ou escreveu por escrever de maneira aleatória. Tudo segue um planejamento estratégico de marketing. Tudo é estratégia, não é espontaneidade ou algo aleatório, tá bom? Gatilho da garantia. Gente, tem alguma coisa melhor do que eu poder experimentar ou utilizar algo tendo a garantia de que se eu não gostar ou que se eu me arrepender que eu posso devolver? Então isso já tira aquela resistência que eu tenho no fechamento da venda. Então você pode se arrepender sem que você tenha nenhuma consequência negativa e desistir daquilo que num determinado momento você aceitou. Isso é muito utilizado para as empresas no fechamento de vendas, principalmente se a venda for feita pela internet, que é o nosso tema aqui do Empreender pela Internet. Ela fica ainda melhor. Porque eu tenho como desistir, né, a possibilidade de desistir de uma compra em até 7 dias, sem que eu precise sequer explicar o motivo da desistência. Simplesmente porque eu não quero mais. Então vocês devem e podem utilizar o gatilho mental da garantia para que ele tenha essa confiança no que está sendo oferecido. E aí vocês podem oferecer diversas formas a garantia, né? Olha, se você não ficar satisfeito, você terá o seu dinheiro de volta, basta me mandar um único e-mail, nós devolvemos o seu dinheiro. Tem várias formas de escrever, de apresentar a garantia. Quando a gente se depara com uma garantia, eu acabo confiando mais naquele produto e naquela pessoa que está vendendo. E é muito importante que vocês sempre utilizem o gatilho mental da garantia no final da oferta. É a cerejinha do bolo, tá bom? É o chantilly do café. Por quê? Depois que vocês criam toda a oferta de vendas, vocês já vêm utilizando os outros gatilhos na comunicação, apresentando aquela oferta, o gatilho da garantia vai chegar ali naquele momento que vai ter o alto poder de persuasão. Por quê? Ele vai ali no final eliminar qualquer desculpa para não comprar. Porque se eu tenho garantia, se eu posso experimentar e se gostar, não gostar eu desisto, o que me faz, né? Qual é o motivo que ainda sobra para eu não fechar a venda naquele momento? Então use esse gatilho sempre a seu favor e passe a vender muito mais. Mais um gatilho, gente, isso porque eu tô passando para vocês só os principais, hein? O gatilho da reciprocidade. Esse é um gatilho mental muito, muito poderoso e ele também vem como consequência, ele acontece, né, surge de maneira natural quando você está aplicando uma estratégia bem feita de marketing de conteúdo. Aí a gente associa ele lá com o gatilho de autoridade. Então vamos dar um exemplo. Isso já aconteceu quantas vezes, né, com cada um de nós. Se um amigo vem e te dá um presente no seu aniversário, não é inconsciente automático você se sentir no dever de também presenteá-lo quando for aniversário dele? Isso acontece de maneira natural no nosso dia a dia, a gente nem para pensar, nem toma consciência disso. Época de Natal é outro exemplo, né? As pessoas trocam presentes, Páscoa com os ovos de chocolate. Então, se você dá um presente no Natal para alguém especial,
e essa pessoa se esquece de você, não te presenteia, como que você se sente? O inverso agora, se você recebe um presente especial, só que você esqueceu de comprar um presente para aquela pessoa, como que você se sente nessa situação? Isso aqui está no nosso subconsciente, na verdade, despertando, disparando o gatilho mental da reciprocidade nas nossas relações. É um desejo automático que a gente tem de retribuir algo que nós recebemos, e ele vai fazer com que a reciprocidade se torne um dos gatilhos mentais que mais funcionam. Mas, para usar esse gatilho, o seu lead, o seu público potencial, ele precisa perceber valor naquilo que você vai entregar, naquilo que você faz. E uma das formas é a entrega de material gratuito de alta qualidade. Porque se aquilo que você está entregando a custo zero para aquele público já é de tanta qualidade, e o que eu penso quando eu recebo aquilo? Se esse conteúdo gratuito já é muito bom e vai ajudar tantas pessoas, imagina o conteúdo pago ou o produto pago. Então a gente pode oferecer um e-book como isca digital, a gente distribui isso gratuitamente em troca de um e-mail, de um número de contato, de WhatsApp da pessoa. Pode ser uma videoaula, pode ser um material de apoio, enfim. Tem uma série de conteúdos e de materiais que a gente pode criar que vai ao encontro das necessidades do nosso público, da nossa persona. Agora, uma coisa é importante, não dá para abrir mão. Sempre é importante que vocês entreguem o melhor para o público, para os leads de vocês, porque isso é o que vai despertar a reciprocidade em cada um deles. Isso vai facilitar com que no momento que você fizer uma oferta de venda, você tenha uma boa aceitação, porque a pessoa automaticamente se sente na obrigação de retribuir por alguma coisa de bom que você tem feito por ela durante aquele período. E aí ela já tem uma necessidade, quer aquele produto ou serviço, e ela vai naturalmente escolher comprar de você do que do seu concorrente, porque vocês já desenvolveram uma relação de reciprocidade. Só que é muito importante que você realmente entregue produtos, serviços, materiais de alta qualidade, porque senão pode acontecer exatamente o oposto. E vocês vão perceber que quando vocês estiverem utilizando esse gatilho da reciprocidade, a pessoa que recebe aquele presente, ela acaba se sentindo na obrigação de retribuir, como acontece aí nas mais diversas relações. Um outro gatilho, pertencimento. Cada vez mais, com a questão de smartphone e acesso à internet, os consumidores, as pessoas, os nossos potenciais clientes estão cada vez mais engajados nas redes sociais. E aí, nas redes sociais, cada um defende os mais diversos pontos de vista aí nos quais cada um acredita. E por que isso acontece, gente? Isso é um fenômeno muito comum, faz parte do comportamento humano. Por quê? Nós gostamos da possibilidade, nós sentimos a necessidade de pertencer a um grupo, a uma comunidade, de preferência que seja ali seleto, que seja mais restrito. Quando as empresas, por exemplo, elas criam um pacote premium, quando um youtuber cria um apelido para os seguidores, hashtag alguma coisa, são maneiras que eles estão fazendo usando o gatilho do pertencimento. E isso que acontece, acaba sendo responsável por unir as pessoas quando eles colocam, vai num grupo de Telegram, vai num grupo de WhatsApp, vem para minha comunidade do Facebook. Tudo é estratégia de marketing. Porque eu estou despertando nas pessoas esse sentimento, eu estou colocando em foco essa necessidade, esse sentimento de pertencer, a um senso de comunidade, unindo as pessoas. Então isso vai tornar também esse meu público bem mais receptivo a compras, e a qualquer tomada de decisão que seja aí direcionada àquele grupo do qual ela está fazendo parte. Então, a tomada de decisão também dentro de uma comunidade, em conjunto, ela acontece de uma maneira, eu diria para vocês, mais fácil. Quando eu estou sozinha para tomar uma decisão, geralmente eu protelo, eu demoro mais. Fico mais tempo ali naquele período de dúvida, faço ou não faço, compro ou não compro, vou ou não vou. Se eu estou fazendo parte de um grupo onde as pessoas ali estão tratando dos mesmos assuntos, conversamos sobre os mesmos temas,
e as pessoas me incentivam, ou eu vejo outras pessoas tomando a decisão, automaticamente eu acabo, no conjunto, me decidindo também, tá? Então, o gatilho do pertencimento também funciona de maneira muito, muito eficaz. Eu passei para vocês, então, os principais gatilhos, os mais utilizados, dando alguns exemplos, sempre usando em conjunto. Esse material é muito rico, gente. Isso faz parte de um conhecimento mais aprofundado na área de marketing. E ele funciona, seja nas vendas presenciais, mas principalmente muito mais quando nós trabalhamos empreendendo pela internet. É um conteúdo mais teórico, sim, mas onde a gente traz muitos exemplos práticos, e quando a gente tiver agora, nas próximas etapas, criando artes, cards e fazendo as comunicações, os anúncios em si, nós vamos começar a utilizar isso, e aí a gente vai entender o quão poderoso isso é para a gente aumentar as nossas vendas. E façam um exercício aí no dia a dia. Comecem a ver, né, pela internet, nos grupos que vocês fazem parte, comecem a identificar esses gatilhos e esse que nós chamamos de funil de vendas, onde eu começo lá ofertando um produto gratuito e aí eu venho afunilando, eu vou identificando as necessidades e eu vou fazendo uma oferta de venda, e dentro dessa comunicação utilizando vários gatilhos mentais juntos, terminando ali com a oferta e com a tomada de decisão da pessoa, geralmente com um prazo, utilizando também ali o gatilho de urgência. E fiquem à vontade, se quiserem, no nosso grupo no Telegram, de colocar vários exemplos. Vamos trazer ali, fazer um exercício prático, tragam exemplos. Olha, isso daqui foi um gatilho, aqui eu tô, né, nessa situação, tal pessoa ou tal empresa utilizou um gatilho. Vamos exercitar para que a gente aprenda a identificar, que é o primeiro passo para facilitar depois quando nós tivermos que aplicar cada um deles. Gratidão a cada um de vocês, obrigado pela presença em mais uma aula e nós nos vemos na próxima.